Nobres amigos, hoje eu vou falar um assunto muito importante, que é acerca de Davi vence Golias. Na realidade, o tema que eu dou é Davi venceu Golias? Essa é a pergunta. Foi Davi que matou Golias, que venceu? É a pergunta que eu faço. Teologicamente, muitos vão dizer não, foi Deus que usou Davi. Agora, e se eu disser para você que Davi matar Golias é incerto, né? Não há nada certo que Davi matou Golias. Isso dentro da área histórica, teológica, nós vamos ler aqui e procurar esse entendimento. Na sua Bíblia mesmo você vai ver em 1 Samuel, capítulo 17, que diz assim: os filisteus mobilizaram seus batalhões para a guerra, se encontraram em Soco de Judá e acamparam em Éfes-Dome, entre Soco e Azeca. Saul e os israelitas também se mobilizaram, acamparam no vale de Terebinto e se enfileiraram diante dos filisteus para a batalha. Os filisteus se posicionaram numa montanha e os israelitas posicionaram na outra montanha, de forma que havia entre eles um vale. Olha que interessante. Saiu então do acampamento filisteu um homem desafiador chamado Golias de Gate, com 2,80 metros de altura. Tinha na cabeça um capacete de bronze e vestia um colete de escamas de bronze que pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze e tinha a tiracolo um dardo de bronze. A haste de sua lança era do tamanho de um travessão de tear, e só a ponta da lança pesava 6 quilos. O escudeiro ia à sua frente. Até aqui. Ou seja, o povo temia a esse gigante, viu? O povo temia ele. E olha que interessante, agora nós vamos para a parte teológica, que é uma introdução da Bíblia da edição Paulus, que diz assim, ó: nova tradição sobre a entrada de Davi na corte. O mérito não é a música mais alto, é heróico. Né? Ou seja, o mérito não é a música, mas é o ato heróico. Grande parte do texto não se encontra na 70, aqui você já pode entender. Não se encontra na 70, então você já pode entender. Eu vou repetir essa parte. Grande parte do texto não se encontra na 70. Há trechos diferentes, como os versículos 32 ao 40, onde Davi conversa longamente com Saul, apesar do versículo 55 a 58, onde Saul não o conhece, e 16, 21, ou como o termo pós-exílico incircunciso. Versículo 26, essa história que representa a vitória do fraco sobre o forte e a confiança em Javé, no caso em Deus. Versículo 45, né? Era lida pelos reis de Judá para estimular seus exércitos na guerra. Ou seja, aqui no versículo 45, que eu vou ler para você agora, era apenas para estimular, era um conto que era contado para estimular o exército daquela época. Vamos ler o versículo 45, que diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu passar a página, diz assim, ó, versículo 45, Davi replicou: você vem contra mim, armado de espada, lança e escudo, eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos, ou seja, Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel que você desafiou. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, na verdade, era um conto que era contado para poder ajudar aqueles soldados a ter confiança, como se fosse hoje chamado de motivacional. Motivação. Sabe quando você... o jogador de futebol vai jogar, então ele precisa ver vídeos de motivações para poder fazer um belo futebol, ou talvez um soldado que vai para a guerra, ele começa agora a assistir vídeos, né? Nós somos os melhores, os espartanos, os 300, o filme, e ele sai dali querendo guerrear. Isso é da mente da pessoa, isso já vem tratando do psicológico desde aquela época. Olha que interessante. Vamos aqui então continuar aqui para terminar essa parte,
Diz assim, ó, essa história que representa a vitória do fraco sobre o forte e a confiança de Javé. Isso no versículo 45. Era lido pelos reis de Judá para estimular seus exércitos na guerra. Né? Segunda Reis 18, 19, Isaías 36, 37, 1 Macabeus 3, 41, 4, 30 e 2 Samuel 31, 19. É o Cana e não Davi quem mata Golias de Gate. Possivelmente havia na base uma história popular que foi apropriada pela casa davídica e atribuída a Davi. O gigante filisteu cai, como caiu Dagão diante de Javé. Até aqui, meus amigos, então é isso, essa Bíblia que eu tenho, a Bíblia da edição Paulus, né? Olha aqui, ó, tá vendo? A chamada Bíblia Pastoral. Essa aqui está um pouco velhinha porque ela é de estudo, então na realidade eu uso muito. Mas eu tenho outros livros também aqui, viu? Mas fica até aí por enquanto. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, meus amigos.